Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles. E, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis? E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: Estais discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão atravessando um longo túnel escuro. O caminho parece interminável, suas forças estão se esgotando, e vocês começam a questionar se realmente existe uma luz no fim deste túnel. De repente, no horizonte distante, aparece um pequeno ponto luminoso. É tênue no início, quase imperceptível, mas gradualmente cresce, tornando-se mais brilhante e mais próximo. Este pequeno ponto de luz transforma toda a jornada, dando-lhes esperança e renovando suas forças. Esta imagem poderosa reflete a experiência humana universal da esperança em meio à adversidade, e é exatamente o que encontramos em nossas leituras de hoje. Em Atos dos Apóstolos e no Evangelho de João, somos confrontados com momentos de dificuldade que se transformam em alegria, períodos de espera que culminam em revelação. Na primeira leitura, acompanhamos São Paulo em sua chegada a Corinto. Esta não era uma cidade qualquer no mundo antigo. Corinto era um centro comercial próspero, mas também era conhecida por sua corrupção moral e diversidade religiosa. Era uma cidade onde conviviam culturas, filosofias e religiões diferentes, muitas vezes em conflito. Para Paulo, pregar o Evangelho ali era como plantar sementes em solo rochoso. Paulo, como muitos missionários ao longo da história, enfrentava desafios práticos imensos. Ele precisava sustentar-se financeiramente, por isso trabalhou como fabricante de tendas junto com Áquila e Priscila. Que bela imagem esta! O grande apóstolo, o teólogo brilhante, trabalhando com suas próprias mãos durante a semana para poder pregar o Evangelho no sábado.
Isto nos ensina algo profundo sobre a natureza do ministério cristão. Não é glamuroso na maior parte do tempo. É feito de trabalho duro, dedicação diária, perseverança em meio às dificuldades ordinárias da vida. Paulo não estava vivendo em uma torre de marfim, separado das realidades práticas. Ele estava imerso na vida comum, trabalhando, suando, enfrentando os mesmos desafios econômicos que qualquer pessoa. Mas vejam o que acontece quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia. O texto nos diz que Paulo se dedicou inteiramente à pregação da palavra. Há algo poderoso acontecendo aqui. Com o apoio de seus companheiros, Paulo pode se concentrar completamente em sua missão principal. Isto nos lembra da importância da comunidade na obra de Deus. Não somos chamados a carregar sozinhos o peso do ministério ou da vida cristã. Mas nem todo mundo está alegre. Os judeus se opunham e blasfemavam. Que momento frustrante deve ter sido. Paulo, movido por amor genuíno por seu próprio povo, vê suas palavras rejeitadas e até mesmo atacadas. É neste momento que ele toma uma decisão dramática. Sacudindo suas vestes, disse-lhes: vosso sangue caia sobre vossas cabeças. Eu estou limpo. De agora em diante, irei aos pagãos. Este gesto de sacudir as vestes não era apenas simbólico, era profético. Paulo estava declarando que sua responsabilidade havia sido cumprida. Ele havia oferecido a mensagem de salvação, e agora a escolha era deles. Mas observem que isto não era o fim da história. Era um redirecionamento, uma nova estratégia. E é aqui que vemos a providência divina em ação. Quando uma porta se fecha, Deus abre outra. Paulo vai para a casa de Tício Justo, um temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Que ironia divina! Rejeitado pela sinagoga, Paulo estabelece sua base literalmente ao lado dela, continuando seu ministério de uma nova forma. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Críspenes, o próprio chefe da sinagoga, se converte e é batizado junto com toda a sua família. Imaginem o impacto desta conversão. O líder religioso da comunidade que havia rejeitado Paulo agora abraça a fé cristã. Isto não é apenas uma vitória pessoal para Paulo, é uma demonstração poderosa de como Deus pode transformar corações e situações. Esta narrativa de Atos ilustra perfeitamente o que Jesus estava tentando ensinar a seus discípulos no Evangelho de João. Um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis. Que palavras enigmáticas! Os discípulos ficam confusos, sussurrando entre eles. Que significa este um pouco? Não sabemos o que ele quer dizer. Jesus está se referindo, claro, à sua morte e ressurreição, mas suas palavras têm uma aplicação muito mais ampla para a nossa experiência cristã. A vida de fé é marcada por ciclos de presença e aparente ausência de Deus, momentos de clareza e períodos de confusão, tempos de alegria e estações de tristeza. Jesus continua com uma das mais belas analogias sobre sofrimento e alegria já registradas. A mulher, quando está dando à luz, tem tristeza, porque chegou a sua hora. Mas, depois que nasce a criança, já não se lembra da aflição, pelo gozo de haver nascido um homem no mundo. Que imagem poderosa! Jesus está nos dizendo que nossos sofrimentos presentes não são o fim da história. Eles são como as dores do parto, intensas, às vezes aparentemente insuportáveis, mas com propósito. Algo novo está nascendo através de nossa dor, algo que transformará completamente nossa perspectiva sobre o que passamos. Esta analogia não minimiza o sofrimento real que enfrentamos. As dores do parto são genuínas e intensas. Da mesma forma, nossas tribulações, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou relacionamentos, são reais e muitas vezes dolorosas. Mas Jesus está nos assegurando que elas têm um propósito e um fim. Meus queridos irmãos e irmãs, talvez alguns de vocês estejam hoje naquele túnel escuro de que falei no início. Talvez estejam enfrentando oposição em seus próprios corintos, lugares onde tentam viver e proclamar o Evangelho, mas encontram resistência. Talvez estejam passando por um daqueles períodos de um pouco, onde Deus parece distante ou silencioso. Se este é o seu caso, deixem-me encorajá-los com as verdades destas leituras.
Primeiro, lembrem-se de que vocês não estão sozinhos. Assim como Paulo teve Áquila, Priscila, Silas e Timóteo, Deus providencia comunidade e apoio para nós. Às vezes, esse apoio vem de lugares inesperados, como Tício Justo oferecendo sua casa a Paulo. Segundo, não desanimem quando uma porta se fecha. Deus pode estar redirecionando vocês para algo ainda melhor. A rejeição dos judeus em Corinto levou Paulo a um ministério ainda mais amplo entre os gentios. Às vezes, o que parece ser um fracasso é, na verdade, o início de uma nova fase do plano de Deus. Terceiro, lembrem-se de que Deus pode transformar até mesmo os corações mais resistentes. Se Críspenes, o chefe da sinagoga, pôde se converter, então ninguém está além do alcance da graça de Deus. Aquela pessoa em sua família, em seu trabalho, em sua comunidade, que parece mais hostil ao Evangelho, pode ser o próximo Críspenes que Deus está preparando. Quarto, confiem no processo. As dores que vocês estão experimentando hoje podem ser as dores do parto de algo novo e maravilhoso que Deus está fazendo em suas vidas. Não vejam o sofrimento como um fim em si mesmo, mas como parte de um processo maior de transformação e crescimento. Finalmente, lembrem-se da promessa de Jesus. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Esta não é apenas uma esperança vaga para o futuro distante. É uma promessa para hoje, para esta vida, para as circunstâncias específicas que vocês estão enfrentando. Imaginem aquela mãe no momento do nascimento de seu filho. Todos os meses de desconforto, todas as horas de trabalho de parto, toda a dor e ansiedade se desvanecem instantaneamente diante da alegria de segurar seu bebê. Da mesma forma, haverá momentos em nossas vidas quando olharemos para trás e veremos como Deus estava trabalhando através de nossas dificuldades para algo belo e bom. Que possamos, como Paulo, continuar trabalhando fielmente, seja fazendo tendas ou pregando o Evangelho, confiando que Deus está operando através de nossas atividades ordinárias. Que possamos, como os discípulos, aceitar os mistérios da fé, mesmo quando não compreendemos completamente o que Deus está fazendo. E que possamos viver na esperança da promessa de Cristo, que nossa tristeza se converterá em alegria, que nossos poucos de ausência serão seguidos por encontros gloriosos com o Deus vivo, e que a luz no fim do túnel não é apenas uma ilusão, mas a própria luz de Cristo nos chamando para casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.